Vou deixar você primeiro, porque eu não tenho muito o que dizer. Eu tenho, na verdade, muita coisa pra dizer, mas vou deixar você primeiro pra não pesar o clima logo de início. Então deixa eu dizer pra você se tranquilizar, né? Não, assim, um jogo muito bom. A gente fala muito a respeito da leitura, pelo menos eu falo muito da leitura do Ancelotti sobre os adversários. E ontem ele leu muito bem o jogo do Diniz, principalmente sem o PH e sem o Nuno. Muita gente vinha falando que o Vasco é um time que com o Diniz fica muito com a posse de bola. Olha aí, rapidamente, gente. Eu não concordo, eu não concordo. De novo. Como é que é a frase? Cara, Espontâneo demais. Eu não concordo, eu não concordo. Eu não concordo, eu não concordo. Eu não concordo. Uau. Impagável, Não. cara. Eu lembrei daquele leão na abertura. É de qual coisa? De cinema? MGM. MGM. Uma pausa. Voltamos agora ao nosso. Cara, vocês Parabéns, tá? É muito bom trabalhar Você tá aqui, tá? indicado ao Oscar. Só quero dizer que é muito bom trabalhar Tem que matar um leão por dia. Né? Foi o que o Botafogo fez ontem, pegando o gancho. Ah, meu Deus. O David Ancelotti leu muito bem o time do Vasco, porque o Vasco do Diniz não é um time que hoje é conhecido por ficar com a bola o tempo todo. Pelo contrário, o Vasco venceu jogos tendo menos posse de bola e teve mais posse contra o São Paulo quando perdeu. O treinador do Botafogo, ele escalou um meio-campo que poderia ficar com a posse de bola, ou seja, teria circulação, já que o Vasco não está fazendo tanta questão assim de ter mais posse que o adversário, e ao mesmo tempo, o Botafogo soube aproveitar os espaços em transição. E o Diniz, quando ele fica acuado, ele dá esse espaço, não adianta, ele tenta atacar de qualquer jeito. E aí o Botafogo foi muito bem escalado, e a gente vê. Os desfalques fazem diferença, fazem falta. Porque contra o Mirassol, o Botafogo não tomou gol. É o terceiro jogo em 4 que o Botafogo não toma gol. Barbosa jogou demais ontem. De novo. Tinha jogado bem demais contra o Mirassol, o Botafogo não tomou gol. Contra o Ceará, contra o Mirassol e contra o Vasco. E tomou gol contra o Santos. O Marlon Freitas também jogou muito bem, principalmente no início do jogo ali. Muito maestro, né? Exatamente. Lançando bola. Aproveitando justamente esses espaços que o Vasco dá e o Marlon Freitas jogando assim, ele é muito bem visto. Então o que acontece? O Botafogo estava conseguindo se defender bem, só que contra o Mirassol não tinha Savarino e Joaquim Correia. E ontem eu até esperava o Joaquim como titular e o Savarino no banco. O Ancelotti botou os dois. Então esse trio ali atrás do Arthur Cabral, Santiago, Savarino e o Joaquim Correia, eles movimentaram muito, eles mexeram muito com a defesa do Vasco. No pênalti que o Botafogo tem no finalzinho do primeiro tempo, é uma bola que vai lá na esquerda, o Joaquim vai lá, trabalha perto do Alex Telles, aí dá o passe, vai embora, daqui a pouco ele tá dentro da área recebendo um passe do Vitinho, já tinha trabalhado com o zagueiro, com o Barbosa. Sim. O Botafogo movimentou muito e o Vasco não soube sair disso. E aí quando abre o placar, no primeiro tempo, com o Diniz fazendo a troca no intervalo, o Tietê já não marca. Ele coloca o Matheus França, que marca menos ainda. Absurdo. O Botafogo conseguiu ler muito bem. Antes do gol do Arthur, já poderia ter feito outro, porque teve a bola na trave do Joaquim Correia, teve a bola que o próprio Arthur perdeu. Então o Botafogo aproveitou bem o espaço para a transição. O Hugo Moura entrou. Aí ele vai lá no ataque e recebeu um passe. Aí erra um passe, o Savarino com espaço vai jogar bola. É o que a gente fala aqui. No cara a cara, por exemplo, é momento. O time do Vasco, individualmente, muitos jogadores estavam melhores que jogadores do Botafogo. Só que ontem, com o time encaixado, aí vai deixar o Savarino com espaço, o Joaquim com espaço, Santiago com espaço, o Botafogo vai crescer de produção. Foi o que aconteceu. O time foi eficaz também nas conclusões. Fez 3-0 e ainda finalizou bem perto do gol. O Léo Jardim catou muito. O Botafogo finalizou 9 bolas em direção ao gol do Vasco. O Vasco nenhuma. Em direção ao gol do Botafogo. O lance mais perigoso do Vasco, o Vasco nem chega a finalizar, que é a bola que o Gomes... A única bola que o Gomes consegue ganhar do Barbosa, cruza pro Puma, o Puma chuta travado, volta no Gomes e o Gomes não consegue finalizar. Fora isso, a atuação do Vasco foi constrangedoora. Tava 1-0 Botafogo nesse lance aí. Sim. Foi a única chance do Vasco, realmente. Poderia até mudar o jogo ali, se faz ali, se empata... O resto, um chute do Puma pra fora, mas o Vasco não levou perigo. Pra mim, a atuação do Vasco foi constrangedora. O Diniz depois até reconheceu na coletiva, falou que o time foi muito mal, que o 3-0... assim, até acho, a gente falou aqui sobre o Vasco e São Paulo, que eu achei que o Vasco não fez um jogo ruim contra o São Paulo e perdeu de 2-0. Faz parte do futebol. Né? O Vasco tentou e tal. Contra o Botafogo, não, cara. O Vasco não jogou em momento algum. No início do primeiro tempo, o Vasco já tava mal. O Vasco tomou gol no finalzinho do primeiro tempo merecidamente, diferente do que foi contra o São Paulo, que foi também um pênalti no fim do primeiro tempo. Ali o Vasco jogava bem, e aí toma um gol ali que
Acontece, um vacilo do PH, um erro individual, cometeu o pênalti. E aí muda o panorama do jogo. Ontem não, em momento algum o Vasco jogou bem. O tempo todo o Botafogo foi superior ao Vasco, utilizando exatamente isso que você falou. Bola longa nas costas da defesa o tempo todo. No iniciozinho do jogo, o Savarino teve uma bola que ele foi competir com o Cuesta. Ficou até pedindo falta, também achei que não foi, mas você já via muito claramente que o tempo todo, bola nas costas da defesa do Vasco, botando o Robert Renan e o Cuesta para correr para trás o tempo todo. E aí a falta que faz o PH. Porque o PH, com a velocidade que ele tem, muitas vezes ele é o cara da cobertura. O PH consegue sair 10 metros atrás e chegar na frente do adversário. Sem o PH, cara, o Vasco perde essa velocidade e sem o Nuno perde um pouquinho da saída pelo lado esquerdo, que é o lado mais técnico do Vasco. Nuno, Piton, Coutinho. O Vasco não conseguiu sair de trás. O Botafogo marcou muito bem, marcando mais alto, pressionando mais alto. E o Vasco, quando foi pressionar mais alto, foi muito mal. Muito mal. E aí você tem a entrada do Verratti, que é um cara que não consegue pressionar a bola, um Coutinho muito mal. O Coutinho foi muito mal no jogo. O Coutinho não viu a bola. O Coutinho sem bola não ajudou. Com a bola não produziu nada. O Coutinho foi nulo, assim como o Verratti. O ataque todo do Vasco, de maneira geral, foi muito improdutivo. E o Vasco subia Coutinho e Verratti por dentro. Abria Ryan e Andrés Gomes para pressionar, mas não pressionava. Só subia e gerava um buraco. E o Barros subia um pouco atrás do Coutinho e do Verratti para tentar pressionar, por exemplo, o Danilo, quem fosse receber, ou o Marlon, que fosse receber essa bola ali atrás. Só que toda vez o Barbosa, o zagueiro, o David Ricardo foi muito bem no jogo também, nem buscava esse jogador. Já buscava lá as costas do Tietê, buscando direto o Savarino, direto o Joaquim tinha esse trio, Santiago, Joaquim, Savarino, eles muito bem. Então o Vasco subia com 5, só que o resto do time do Vasco não acompanhava, gerava um buraco ali. E o tempo todo caía essa bola nas costas. E aí, pra mim, veio o maior erro do Diniz. Porque quando o São Paulo eu critiquei aqui as escolhas do Diniz de mudar, quando o Vasco estava bem. Isso. O Vasco estava bem contra o São Paulo e ele mexeu de maneira precipitada, ao meu ver, porque ele tira um time que estava bem, estava jogando bem e muda a estrutura do time. Contra o Botafogo, o Vasco estava mal. Aí a pessoa pode pensar, bom, se estava mal, faz sentido trocar. Faz sentido você fazer alteração. Mas era muito claro que existia um buraco no meio de campo do Vasco. O Vasco é um time que joga muito pelas beiradas. O Botafogo jogou muito pelo corredor central. E o pior é que o Diniz identificou isso, porque na coletiva ele falou, o Botafogo jogou muito pelo corredor central, e não era um time que vinha jogando assim. Palavras do Diniz. Então, eles surpreenderam a gente. E o que o Diniz faz no intervalo? Ele tira o Tietê, que não estava bem no jogo, não estava marcando, mas ele entra com o Matheus França, que é menos marcador ainda do que o Tietê. Exatamente. Ou seja, ele pega o que era um buraco, que ele reconheceu que era um buraco no sistema defensivo e aumenta. E aumenta o buraco. Aumenta. Então, assim, não faz sentido. É claro que você não ia ter o controle do jogo. Ali. O Vasco passou a ter muito menos controle da partida, e aí o Botafogo jogou com uma liberdade absurda. Esse ali foi um erro de saída de bola do Coutinho. O Coutinho foi lá embaixo, errou o passe, o Joaquim Corrêa recuperou, e aí tem a finalização, e o Léo Jardim faz uma grande defesa. Aí o Botafogo já estava jogando todo ali no campo de defesa do Vasco. E sem o PH, o Botafogo pôde pressionar e tinha que pressionar mais alto também, porque o Santiago ele começou na ponta direita, ele vem pra dentro, né? Sim. Aquele meia ponta, o Savarino como meia central, e como o Arthur Cabral era o centroavante, quem estava fazendo o lado esquerdo no primeiro momento era o Joaquim Correia. O Joaquim Correia não é o cara da recomposição. Sim. Se o Vasco tivesse o PH por ali, talvez pudesse forçar bem e talvez o Ancelotti nem colocasse o Joaquim Correia por ali. Como ele identificou que era o Pumita, ele entrou com o Joaquim por ali, e aí os volantes do Botafogo ontem jogaram mais ou menos como naquele estilo década de 90, que era o 4-4-2 tradicional. Sim. Então, se você olhar o mapa de calor do Marlon, ele é bem equilibrado, defesa e ataque, mas pelo lado direito. E o Danilo pelo lado esquerdo, que era ele que fazia a cobertura, bem como antigamente. Hoje um quadrado por dentro, né? Exatamente. Hoje em dia, geralmente, é o extremo que desce ali com o lateral, né? E na década de 90, por exemplo, era o... Só para contextualizar, Mauro Silva e Dunga, né? Sim. Um marcava de um lado, outro do outro. Aí não tinha exatamente primeiro e segundo volante. Ontem o Botafogo não teve primeiro e segundo homem de meio campo. Eram os dois alinhados e cada um fazendo a cobertura do lado. Como o Santiago volta muito pela direita, mais que o Joaquim voltaria pela esquerda, o Danilo que fez essa movimentação. Só que como é algo também que não dá tempo de treinar tanto, em alguns momentos tinha um espaço, eu identificava ali do estádio, que poderia ter sido explorado pelo Vasco, que não foi. A única vez que foi bem foi quando o Pumita recebeu aqui na direita, o Vasco finalizou, na saída de bola gerou o lateral que gerou o pênalti depois. Foi o único lance ali que o Vasco aproveitou esse espaço que poderia ter sido algo para o Diniz investir. Realmente, o Botafogo foi muito superior com a bola e sem a bola também, o jogo inteiro, assim. Poderia ter sido mais, assim. No fim do jogo, ali no segundo tempo,
já tava com a cara aí, quando o Botafogo faz o segundo gol e o Vasco se abre completamente, aí você até o Diniz falou sobre a questão do Hugo Moura. A gente tem até acho que uma fala do Diniz aqui depois pra colocar na coletiva, mas ele fala sobre o Hugo Moura. Ele falou, cara, eu botei o Hugo Moura pra ficar de primeiro volante. Primeira bola dele, ele sobe. Ele falou, pô, é complicado, né? Tipo assim. Erraram um passe. Foi o Ryan que dá nas costas do Nas Hugo Moura. costas O Ryan também fez um jogo bem abaixo, apesar de eu achar que o Ryan foi quem mais procurou o jogo, assim. Do pouco que o Vasco teve, no primeiro tempo tiveram as duas faltas do Barbosa em cima dele pelo lado, que era o único cara que tava conseguindo ganhar. Porque o Gomes não conseguiu ganhar praticamente nenhuma do Barbosa quando foi ganhar já ali no segundo tempo, na melhor chance do Vasco no jogo. Mas o Botafogo cresce, né, no campeonato. Acho que esse é o ponto, né? O Botafogo ganha muita moral depois dessa vitória sobre o Vasco, e no Vasco liga um alerta significativo, né? O Vasco tem um jogo agora contra o Juventude em São Januário no sábado, que não pode nem pensar em deixar ponto pelo caminho, né? Já perdeu pro São Paulo no último jogo, perde um clássico, ou seja, 2 jogos no Rio, né? Um fora de casa, mas 2 jogos dentro do Rio de Janeiro, que o Vasco acabou sendo derrotado depois de uma sequência ali de 4 vitórias consecutivas no Brasileiro. E o Botafogo pega quem na próxima? O Botafogo pega o Vitória fora de casa, Barradão, um jogo difícil. Depois tem uma sequência interessante, tem o jogo contra o Sport, a CBF até marcou no dia do jogo da Seleção Brasileira, terça-feira, se bem me lembro, 18 de novembro, Botafogo e Sport. Então, Botafogo pega o Vitória agora, aí tem tempo pra treinar, pega o Sport e o Grêmio em sequência em casa. É uma sequência aí pra quem quer brigar pelo G5, muito legal, contra o Vitória. É difícil, o Vitória no Barradão vai ser sempre difícil em qualquer circunstância. Lutando contra o rebaixamento. Ganhou ontem, 1-0 do Inter, então o Botafogo vai ter que ter muito cuidado. Mas é uma vitória que dá muita moral. Como eu disse, o Botafogo vem de 4 jogos sem perder, com 2 vitórias e 2 empates. Fez 2-0 no Ceará, não tomou gol. Aí empatou com o Santos 2-2, não tomou gol do Mirassol 0-0, fez 3-0 no Vasco e jogando bem. Jogou muito ontem. O Botafogo ontem ele foi quase perfeito no jogo, jogou muito bem. Coletivamente foi bem, entendeu todos os movimentos do jogo, individualmente também. Todos os jogadores foram bem, os titulares. E o Ancelotti ontem ele mexeu muito bem, cara. O Botafogo vencendo por 1-0, o Arthur entra no lugar do Correia, vem pra direita. Pra explorar exatamente a velocidade ali. Né? Oi? Pra explorar a velocidade, né? Que o Vasco tava deixando espaço. Tanto que ele tem 2 Primeira chances. bola, Ele segunda bola, ele perde, na outra ele faz o gol. Então, além disso, as movimentações de jogador que consegue fazer várias funções também é muito legal. Por quê? Santiago começa na direita. O Arthur entra na direita, o Santiago vai para a esquerda, o Savarino fica no meio. Sim. Aí o Savarino saiu, entrou o Cuiabano na esquerda, que é lateral. Veio por dentro. Aí o Santiago foi trabalhar por dentro e o Arthur ficou na direita. E o Botafogo continuou com desenvoltura, continuou jogando muito bem. Grande jogo. Bota a Raíza e o Papa na tela, por favor, só a Raíza. O Papa foi... O Papa não aguentou. Teve problema com o Vasco TV. Teve problema com a rolha. Teve problema com a rolha. Soltou a rolha. Você deve ter soltado. Raíza, você falou que você não imaginava uma vitória com essa diferença toda, né? Acho que ninguém imaginava, né? Foi um atropelo do Botafogo ontem, né? Eu esperava que fosse, obviamente, um jogo mais equilibrado, né? Clássico, pelo que jogaram as duas equipes na Copa do Brasil, apesar da classificação do Vasco, foram 2 jogos equilibrados, assim. O Vasco foi levemente superior em algum momento ali dos 2 jogos, mas eu acho que foi bastante equilibrado, então eu esperava um jogo equilibrado. Mas, de fato, foi um atropelo do Botafogo. O Botafogo começou de uma forma muito intensa. Eu falei do Marlon Freitas, porque eu acho que ele foi um jogador fundamental nessa construção, com os lançamentos para encontrar os espaços. No início do jogo, 15, 20 minutos de jogo, ele estava comandando ali, encontrando muitos espaços nos lançamentos. Eu acho que foi talvez não, dá para cravar aqui, que foi a melhor atuação do Botafogo no comando do David Ancelotti. Eu acho que foi uma atuação completa, né? O Botafogo foi superior do início ao fim. O Botafogo comandou o jogo do início ao fim e poderia ter feito muito mais gols. A verdade é que os 3-0, eles não refletem exatamente o que foi o jogo. O Vasco poderia ter saído com mais 4, 5, 6 gols ali do Botafogo. Pô, calma aí, pera aí também, Raíza. Pera aí, não precisa pisar também, né? Não, pera aí. Agora a Raíza. Que a Raíza 4, 5, 6, pô, pera aí. A Raíza é verdade, é fato. Parabéns, pô, pera aí, não. Garolha, foi um amasso. No início, acho que foi 10 minutos de jogo, já tinha umas 4 finalizações do Botafogo, pelo menos. 4, 5 finalizações do Botafogo, pelo menos. Casualidade. E a gente comentou, né? Engraçado que a gente falou sobre algumas questões envolvendo o Fernando Diniz, ele é muito 880, né? Quando o caldo tá para entornar, é para entornar muito.
Quando é para ser uma derrota, muitas vezes é uma derrota humilhante, assim, uma derrota dolorida. Não tem quando dá errado, dá muito errado, né? Não dá mais ou menos errado. Exatamente, quando dá errado, dá muito errado. Então, assim, e isso acaba refletindo, né? E pode refletir no estado anímico para jogos seguintes. Não sei como vai ser essa reação do time do Vasco, estou curiosa para ver, porque já teve a derrota para o São Paulo, e aí eu concordo com vocês, eu acho que o Vasco não jogou mal contra o São Paulo, apesar da derrota, mas é uma derrota em casa, sempre mexe, e aí você vai para um clássico e é amassado da forma que foi, isso também mexe. Então, assim, o Vasco vai precisar de uma reação muito rápida, né, pro próximo jogo. Contra quem, Garoni? O próximo jogo do Vasco agora? Vasco e Juventude, sábado em São Januário, 6 horas da tarde. Vasco e Juventude. Então, assim, é um jogo que o Vasco precisa ganhar de qualquer jeito. Já entra mais um pouquinho pressionado, né? Vendo de 2 derrotas, depois da atuação no Clássico. Precisa muito dessa vitória diante do Juventude, tem que fazer o dever de casa. Mas foi realmente um atropelo. E alguns jogadores importantes, né? A gente falava do Joaquim Corrêa, que era dúvida para o jogo. Ele meio que se escalou. Eu lembro que o Bandeira mostrou aqui a arte que ele tinha postado, né? Vai para o jogo, mesmo lesionado. O Bandeira até falou, mesmo lesionado, quer jogar. E jogou bem. Jogou muito bem. Uma peça muito importante para o Botafogo no jogo de ontem. Então, assim, acho que é legal de destacar também o Joaquim Corrêa, que vive aí nessa questão de lesões, de falta de sequência, mas jogou muito ontem com a camisa do Botafogo. Crescendo agora, né, Raíssa, que ele não jogou contra o Mirassol e no jogo anterior ele fez 2 golaços contra o Santos. Isso. Tá crescendo na reta final do campeonato. A gente tem a fala do Diniz aqui, o Diniz falou na coletiva depois sobre a partida com o Botafogo. Vamos ouvir o Diniz rapidinho? Acho que o placar de 3-0 refletiu o que foi o jogo. Salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Botafogo Way, todos os dias conteúdo exclusivo do Botafogo para vocês. Botafogo venceu muito bem o Vasco da Gama e agora pretende se recuperar no Campeonato Brasileiro para alcançar uma vaga direta para Libertadores da América. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, deixa o seu palpite aí também, o que você está achando do time do David Ancelotti. Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vamos Fogão!